Vale Tudo, de 88. De muita gente. É a minha novela preferida na vida, no mundo, assim, né? Eu acho que aquilo é muito perfeito. E não haveria como fazer uma coisa melhor que aquilo. Aí as pessoas se perguntam, é um erro fazer, então, um negócio que não pode ser superado. Mas também... Vamos começar falando de Vale Tudo. Vale Tudo foi decepcionante para você também, que é especialista em crítica de TV? Olha, eu não tenho como dizer que não, mas eu já esperava por isso, né? Porque Vale Tudo é a minha novela, Vale Tudo, de 88. De muita gente. É a minha novela preferida na vida, no mundo, assim, né? Eu acho que aquilo é muito perfeito. E não haveria como fazer uma coisa melhor que aquilo. Aí as pessoas se perguntam, é um erro fazer, então, um negócio que não pode ser superado. Mas também é um acerto você tentar trazer, ainda que de uma forma inferior, porque foi inferior. Ainda que eu acho que intelectualmente ela foi inferior, sabe? Não é... Pelo amor de Deus, os atores foram incríveis, assim, o elenco foi maravilhoso. Mas eu acho que, em texto, em direção, ela foi inferior à versão de 89. Agora, como a história é muito boa, ela é melhor do que tantas outras novelas que têm sido feitas, né? Sim. Então, depende muito do lado... Que ponto de vista, de que lugar a gente está assistindo isso. Agora, assim, eu não tinha expectativa que ela fosse melhor. Só que algumas coisas realmente foram aquém do que eu imaginei, né? Eu uso um exemplo muito banal da novela para achar que a gente andou para trás além do que a gente precisava. O que eu quero dizer com precisar andar para trás? Que você tem um mercado hoje muito fragmentado. Naturalmente, a Globo não tem mais aquela paciência de um espectador que está ali sem outras opções. Ela tem que capturar esse espectador imediatamente. Ela não pode se dar o luxo de fazer muitas elucubrações. O papo é reto, beleza, tudo bem. Mas eu acho que isso não justifica você esvaziar, por exemplo, o Mordomo Eugênio da sua cinefilia ali. Acho que foi o maior crime dessa novela, foi ter transformado um personagem tão interessante em algo tão apagado. Aquele personagem do Sérgio Manberti, de 89, 88, 89, você falou 89. O personagem do Sérgio Manberti, claro que ele é super erudito em cinema. Agora, o personagem do Salem podia citar, ele podia misturar um pouco de Poderoso Chefão, que já não é tão erudito assim, né? Ele não está falando da Liz Taylor, porque o do Manberti ia um pouco... Era muito Clark Gable, era muito Gene Kelly, era bem lá para trás, né? Então, e para trás no DNA do cinema, tal. Eu acho que esse personagem pode pegar uns blockbusters e citar que são ótimos e que estão também pouco acessíveis para as pessoas, às vezes como referência. Ele pode misturar com filmes que são blockbuster e são... ele pode misturar a conversa. É um pouco o que faz a Rosane Svartman nas novelas todas dela. E que, para mim, o exemplo mais legal é o Bom Sucesso. Quando ela bota os caras lendo Shakespeare, né? Antígona e tal. E ela mistura aquele elemento com uma brincadeira que faz o espectador não sair dali, não mudar de canal e não se desconectar da história. Então, eu acho que não precisava esvaziar desse jeito aquele cara. E era uma oportunidade de trazer elementos, títulos, repertório para as pessoas. Porque daqui a pouco a gente está aqui recuando no repertório para atender uma massa que... quer dizer, aquela novela de 89 talvez hoje fosse para um nicho, né? E a gente precisa falar com a massa na novela. Muito bem. Mas a gente está esvaziando esse repertório da massa a um ponto que a gente, daqui a pouco, não sei do que a gente vai estar falando. Então, assim, a gente precisa aproveitar que as pessoas gostam a história é boa, os personagens são bons. E eu uso sempre esses exemplos da Rosane porque eu acho que ela tem essa maestria, sabe? De fazer uma dosagem de repertório, contemplar a massa. Ela vai tratar, por exemplo, dos evangélicos de uma forma muito respeitosa, mas ela é capaz de furar um pouco a bolha disso, tanto dos evangélicos como dos não evangélicos. Isso é maravilhoso, isso é muita função da novela. E, nesse sentido, acho que Vale Tudo me decepcionou por isso. Muito mais pelo repertório do que por quem matou Aldete, quem não matou. Mas eu, naturalmente, senti
uma retração na qualidade de direção ali também. Sim, você falou da direção, falou da autora. Você acha que a escolha da autora foi errada? Não acho. Eu acho que a Manuela, por exemplo, fez... A gente adorou Amor de Mãe. Uhum. Quer dizer, eu amei Amor de Mãe. Eu adoro Justiça. Eu gosto muito do trabalho da Manuela. Da mesma forma que o sucesso não é... A gente fala muito do autor, mas o sucesso é sempre tratado na televisão como uma obra coletiva. Uhum. E aí, o que pode ter desandado... A gente não pode chamar... Primeiro, a gente não pode chamar Vale Tudo de um fracasso. Né? Fracasso não foi. Mas como a gente tem a referência de 89, a gente fica nesse apego, né? E a gente... É importante que a gente faça essa distinção, né, do contexto. Eu entendo que eles tenham que baixar um pouco a bola do repertório intelectual, eles tenham que ter um papo mais reto, mas eu ainda penso que a gente consegue um equilíbrio entre o que precisa ceder e o que pode ser oferecido a esse público. Que é dar ao público o que ele não sabe que ele quer, às vezes. Não é chamar o público de burro, nada disso, ele não é capaz de entender. Mas, às vezes, ele não sabe que tem a própria citação de um filme na boca ali do mordomo, pode ser alguma coisa que ele não sabia, nem que existia. Sim. E se você não apresentar o que ele não sabe, o que ele quer, ele vai querer só o que ele acha que quer, e a gente vai ficar numa roda, numa espiral que vai descendo, né? É isso que eu lamento muito na novela, só isso. Eu fiquei, durante muito tempo, imaginando como seria essa novela, por exemplo, se o autor fosse o João Emanuel Carneiro. Que eu acho que, não sei se é uma impressão minha, mas eu acho que ele se aproxima mais do estilo do Gilberto Braga do que a Manuela. Eu tenho o receio de ter se queimado um pouco a Manuela, tá? A novela ela acabou se tornando, às vezes, em alguns momentos, muito mais falado do bastidor dela do que da própria novela. O início da novela e o fim se repercutia muito mais os bastidores, no início com a tal briga que teve da Bela Campos com o Cauã Raymond, aquilo tudo a gente lia os jornais, via na internet, se falava muito mais daquilo do que do enredo da novela em si. E talvez isso tenha ajudado também a alavancar a novela no começo, porque todo mundo assistiu no começo da novela querendo saber como é que ia ser aquela química em cena que a gente sabia que não estava acontecendo nos bastidores. E no final, teve a questão também da Thaís Araújo com ela acovardou, apequenou o meu personagem. Você sentiu que houve isso? Senti. Mesmo? Senti. Eu também senti. Senti isso. Não dá para dizer que não houve. Isso, eu acho que a Manuela se encantou pela Débora Bloch, com toda razão, porque ela deu um show. Exatamente. Ela deu um show e ela... Cara, eu acho que o maior desafio dessa novela foi cumprido, que era isso, assim. Teremos uma Odete que supera a Beatriz. Pelo menos no mesmo patamar. E ela ali. trouxe uma outra leitura e ela nos encantou da mesma forma. Então, isso foi perfeito. Eu achei que foi também um dos acertos da novela, essa Odete Mas Roitman. eu não poderia dizer que a Manuela não foi a escolha certa, porque quando foi anunciado, eu vibrei com isso. Falei, vai ser muito bom isso. Eu vibrei. Caramba, você viu isso que foi falado nesse corte? Que fofoca boa. Eu aposto que você não sabia dessa. E olha só, papo igual esse que você acabou de ver, tem um monte aqui no canal. Então sai procurando por aí que com certeza você vai ouvir mais histórias que você nem imaginava. E aproveite que está por aqui e se inscreva também no nosso canal, ative as notificações. Valeu!